Boa noite, que bom que nós temos a oportunidade de mais uma vez nos encontrarmos aqui, dessa forma virtual, para juntos mais uma vez ouvirmos, escutarmos atentamente o que o Senhor tem a nos dizer por dia de hoje, para essa semana. E o meu desejo é que o Senhor esteja abençoando essa palavra na sua vida, que aquilo que nós formos ouvir, compartilhar aqui nesse momento possa te ajudar, possa te inspirar e possa também edificar a tua vida. Esse é o meu desejo e esse é o meu propósito para contigo. Que Deus então assim abençoe muito essa sua palavra que nós queremos ouvir. Entre mentes, o coronavírus chegou também ao Brasil. Todos nós acompanhamos como ele surgiu na China, se espalhou pela Ásia, chegou até a Europa, Estados Unidos e agora também está aqui. Todos nós acompanhamos apreensivos o número de casos de contágio confirmado aqui no Brasil. Todo fim de dia a gente gruda o ouvido na televisão ou na internet e olha, analisa os dados apresentados. E aqui no Brasil não é diferente do que também em outros países. Também aqui, aos poucos, nós começamos a contar os nossos mortos. E nesse momento a nação inteira ela se une em oração, clamando a Deus para que Ele tenha misericórdia de nós enquanto nação. Essa semana, enquanto eu assistia ao Jornal da Cultura, fiquei muito sensibilizado com os relatos a respeito dos agentes da saúde, médicos, enfermeiros, o pessoal que trabalha no hospital, bombeiros, outras pessoas que estão ali agregadas, né? Pessoas que estão na linha de frente no combate ao coronavírus e muitos deles adoecendo, correndo risco de vida, inclusive. O que me sensibilizou foi ouvir que alguns deles não precisavam estar ali. Alguns deles não tinham que estar ali. E mesmo assim, eles não podiam diferente do que senão serem ali voluntários, se entregando juntamente com todos os demais, os outros, de corpo e alma, até às vezes o limite de suas forças físicas, no atendimento, no trabalho ali, para ajudar as pessoas que vão chegando aos hospitais. Eu estou em quarentena, fico em casa, saio apenas em último caso, e quando saio, tomo todas as precauções, procuro evitar de ter contato com qualquer área que pudesse estar contaminada, lavo bem as mãos, passo álcool gel, tudo o que está ao meu alcance, eu procuro fazer. No entanto, algumas vezes eu fico inquieto. Fico inquieto porque me sinto responsável nessa situação de crise, de vulnerabilidade social. Como cristãos, e também nós aqui como comunidade cristã, nós temos um compromisso de responsabilidade para com este mundo que é amado por Deus. Nós não cruzamos simplesmente os nossos braços. E eu tenho feito a mim mesmo a pergunta: que queres de mim, Senhor? Que queres de mim? Qual é a minha tarefa? Qual é a minha missão? Como eu posso servir a Ti, servir as pessoas, nesse momento de tanto desalento, de tanta insegurança, de tanto caos? Que queres de mim, Senhor? Eu quero responder essa pergunta
compartilhando com vocês uma história de vida de um jovem que viveu situações de crise, de calamidade, semelhantes à nossa. Aproximadamente há 2.650 anos atrás, faz bastante tempo. Nessa época, o rei de Jerusalém, chamado Joaquim, na época ele tinha apenas 18 anos, reinou por apenas 3 meses. Naqueles dias, o rei Joaquim, ele capitulou diante do poderoso exército da Babilônia, governado então pelo rei Nabucodonosor. Se você quiser ler essa história em casa, abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 24. O rei Joaquim se entregou ao rei da Babilônia e naquela ocasião ele foi deportado, levado ao exílio para a Babilônia. Foram levados para o exílio ele, o rei, a sua mãe, as esposas que ele tinha, os funcionários públicos que trabalhavam na corte, que trabalhavam na cidade de Jerusalém, uma grande quantidade de soldados e artesãos, pessoas que tinham um ofício, que conheciam uma profissão. Ao todo, um grupo de aproximadamente 10.000 pessoas vão ser levadas ao exílio na Babilônia. Entre estes que foram levados ao exílio, encontrava-se também um jovem. Ezequiel é o nome dele. Na época ele tinha em torno de 24, 25 anos. Ele estudava teologia e se preparava para ser sacerdote. Ele aspirava a trabalhar no templo, da mesma maneira como seu pai trabalhara antes dele. No entanto, o exílio para as planícies da Babilônia, a cerca de 1.200 quilômetros longe da cidade de Jerusalém, significou um fim para todas essas suas esperanças, para todos esses seus planos de vida que ele tinha. Tente se colocar no lugar do Ezequias, seus projetos, seus sonhos, e agora deportado, longe de Jerusalém, frustração em relação aos sonhos, aos ideais, aos planos de vida que ele tinha. Tudo agora é diferente. No entanto, 5 anos mais tarde, justamente quando Ezequiel completou 30 anos, provavelmente foi exatamente nessa idade que ele assumiria o seu ofício e o seu trabalho junto ao templo como sacerdote. Então, quando ele completa 30 anos, Deus vai chamar o Ezequiel para ser o seu profeta, para ser o seu mensageiro, aquele que levaria a palavra do Senhor aos exilados na Babilônia. E durante 6 anos, Ezequiel, ele anunciou uma palavra, muitas vezes uma palavra de juízo aos seus conterrâneos ali na Babilônia, porque, por incrível que pareça, apesar de toda a calamidade que havia acometido ao povo de Israel, muitos deles continuavam vivendo absolutamente indiferentes para com Deus. Na imaginação dessas pessoas que foram deportadas, o exílio ele duraria por pouco tempo. Logo eles voltariam para Jerusalém e logo a vida retomaria o seu ritmo, a sua rotina normal. No entanto, não foi isso que aconteceu. 10 anos aproximadamente depois de eles terem sido levados ao exílio, a cidade de Jerusalém foi simplesmente arrasada pelos babilônios.
O templo na cidade de Jerusalém foi completamente destruído. Os muros da cidade derrubados. A cena era simplesmente desoladora. Um mensageiro que conseguiu fugir da cidade de Jerusalém vai até lá na Babilônia, vai se encontrar com os exilados e vai relatar o que aconteceu na cidade de Jerusalém. E ele usa uma imagem para descrever a situação da cidade. A imagem que ele usa é a imagem de uma nuvem de gafanhotos. Eu sei que para nós essa imagem não diz muito, porque a gente já não vive mais num tempo e numa época onde a gente presencia isso, nuvem de gafanhotos, mas na antiguidade, às vezes um campo inteiro, verde, bonito, viçoso, era devastado de um dia para o outro quando descia uma nuvem de gafanhotos. E quando essa nuvem levantava, o que ficava eram apenas tocos sobre a terra. Terra arrasada, terra devastada. Talvez nós conhecemos muito bem a imagem do que é uma cidade, por exemplo, que sofre um bombardeio aéreo. E essa destruição massiva que um bombardeio provoca, talvez essa seja uma imagem adequada para descrever agora como ficou a cidade de Jerusalém. A destruição da cidade de Jerusalém, e especialmente também a destruição do templo, abalou profundamente a vida e a fé dos que estavam no exílio. A destruição do templo significava a mesma coisa que experimentar o abandono de Deus. Afinal, na compreensão do povo de Israel, e isso eles cantavam sempre de novo em seus salmos, na compreensão do povo de Israel, Deus estava no templo. O templo era o lugar da habitação e da presença de Deus. E se não há mais templo, então não há mais a presença de Deus entre seu povo. Além disso, o exílio que eles julgavam que seria breve, que logo iria passar, durou em torno de 70 anos. Ezequiel sabia que a situação era grave, a crise social, mas acima de tudo também a crise espiritual, que se instalava entre seu povo, colocava a ele, enquanto profeta, diante de uma grande responsabilidade. Por isso, o profeta Ezequiel, muitas vezes, ele se entendeu e se compreendeu como uma sentinela. Sentinela é aquele vigia que precisa acionar o alarme em caso de algum perigo ou de uma emergência. E aqui está o Ezequiel, o profeta, numa situação de calamidade, numa situação de crise, numa situação de desesperança. E a pergunta que ele se faz é: que queres de mim, Senhor? Essa era a pergunta que ele se fazia. Diante da situação dos exilados na Babilônia, qual é a minha tarefa? Que queres de mim, Senhor? E nesse contexto, Deus dá uma visão ao profeta Ezequiel. A partir dessa visão, Ezequiel sabe o que Deus espera dele. Convido você a lermos o texto da Bíblia que relata essa experiência de Ezequiel que ele tem com Deus. Abra sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, e eu quero ler os primeiros versículos desse capítulo. Diz assim a palavra do Senhor. É o próprio Ezequiel falando. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro e pude ver que era enorme
o número de ossos naquele vale. Os ossos estavam muito secos. E o Senhor Deus me perguntou: Filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? E eu respondi: ó soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse: profetiza, Ezequiel, profetiza a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei de pele. Porei um espírito em vocês e vocês terão vida. E então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então eu, Ezequiel, profetizei conforme a palavra recebida do Senhor. E enquanto eu profetizava, houve um barulho, um som como que de um chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir, o Senhor Deus me disse: profetize, Ezequiel, profetize ao espírito, profetize e diga-lhe: assim diz o soberano, o Senhor: venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. E então eu profetizei conforme a ordem que recebi, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e puseram-se em pé. Era um exército enorme. Então o Senhor Deus me disse: filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. E eles dizem: nossos ossos se secaram e a nossa esperança se desvaneceu. Fomos exterminados. Por isso, profetize e diga ao meu povo: assim diz o soberano, o Senhor: ó meu povo, eu vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair a vocês, meu povo, então vocês saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. E então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor. Que queres de mim, Senhor? Que queres de mim nessa situação de calamidade pública? Que queres de mim nessa situação de pessoas angustiadas? Quando 40% da nossa população brasileira precisa viver na incerteza em relação ao dia de amanhã, porque são profissionais não assalariados, dependem de sua renda diária para comprar o pão daquele dia. Que queres de mim, Senhor, diante de situações de solidão e de abandono, pela qual passam tantos idosos? Que queres de mim, Senhor, uma vez que a morte espreita as nossas famílias? Resposta: que eu veja. Deus dá uma visão a Ezequiel. E nessa visão ele é transportado para um vale, conforme nós lemos no versículo 1. E a visão nesse vale é uma visão de arrepiar, porque o vale é uma alçada só. E Deus é muito didático com Ezequiel. Deus faz com que Ezequiel contemple aquele vale de ossos secos por todos os ângulos, de todos os lados, diz o versículo 2.
quando Ezequiel contempla aquele vale de ossos, ele pode constatar que o número de ossos é enorme, que o vale é enorme e que os ossos estavam muito secos. O superlativo é usado aqui. Esse vale de ossos secos, ele é uma representação visual que na realidade aponta para o povo de Israel. No exílio na Babilônia, eles exatamente se sentiam assim, como um aglomerado de ossos. É um povo sem esperança, não há saída. O povo perdeu a batalha da vida. É como estar morto. O que você vê? A sua visão se parece com a visão do profeta Ezequiel? Seus olhos já estão cansados? Você já chorou o que tinha para chorar? Você não vê mais uma saída? E a pergunta que eu faço a você não é uma pergunta retórica. Eu estou bem ciente de que o primeiro milagre que Deus precisa fazer na minha e na sua vida é nos conceder e nos dar uma visão correta. Uma visão correta a respeito da realidade que nos cerca no mundo no qual nós vivemos e uma visão correta acerca da nossa própria realidade, acerca da nossa própria condição. Você já ouviu uma vez aquela expressão que diz assim: o pior cego é aquele que não quer enxergar, que não quer ver? Pois é. Eu, pessoalmente, muitas vezes eu acho que eu me comporto muitas vezes como um cego que não quer enxergar. E isso acontece comigo e talvez acontece contigo, porque na realidade a gente vive num ambiente e sem que a gente se dê conta, a gente assume o espírito, a gente assume o jeito, o status quo, a mentalidade do ambiente no qual nós estamos vivendo. Nós somos filhos do nosso tempo. E a marca da nossa época é a marca da indiferença, é a marca da hipocrisia, da falsidade, da dissimulação. Na realidade, muitas vezes a gente se comporta como aquela multidão em João capítulo 8, naquela história quando uma mulher adúltera foi levada até a presença de Jesus, acusada de adultério. Senhor, apanhamos essa mulher em flagrante adultério. O que tu tens para dizer? O que aconteceu foi que aquela grande multidão que estava ali ao redor não percebeu que na realidade ela era tão pecadora quanto a própria mulher, com a diferença de que o pecado deles não tinha sido descoberto, enquanto que o da mulher estava ali exposto diante de todos. Mas sabe qual é a grande tragédia? A grande tragédia nessa história do Evangelho de João é que todos ficaram sem perdão, a não ser a mulher. Porque na verdade todos esconderam a realidade da sua vida, todos fizeram de conta que não era com eles, todos usaram uma capa, todos usaram um manto de hipocrisia. Talvez a gente age que nem o levita e o sacerdote na história do bom samaritano. A gente vê o pobre coitado na beira do caminho, mas a gente faz de conta que não é com a gente. A gente tem essa postura que nem o escriba e o fariseu e o publicano, né? Quando entra na casa do Senhor, estufa o peito e diz: ah, Senhor, graças te dou, que bom que eu não sou como o cara lá do fundo. Mas o cara lá do fundo bate no peito e diz: Senhor, tem misericórdia de mim. Será que nós, eu, você, nós como comunidade, talvez a gente não seja semelhante à comunidade de Sardes, que Jesus escreve uma carta a ela no Apocalipse capítulo 3. Era uma comunidade que tinha fama de estar viva, mas na diagnose e no veredito de Jesus é uma comunidade morta. O
que queres de mim, Senhor? E a primeira resposta é que eu e você, que a gente enxergue com clareza, que a gente perceba a realidade humana, o que acontece quando o ser humano vive longe do seu Criador. A alienação que é decorrente de uma vida sem Deus e as consequências que isso traz. Ossos secos. A pedagogia divina que quer nos instruir. Que queres de mim, Senhor? E a segunda resposta que o texto bíblico nos dá para essa pergunta é que eu e você, que a gente fale. Essa resposta nós encontramos nos versículos 3 a 8. Você pode reler esses versículos mais uma vez. Mas pelo menos 10 vezes nos versículos que se seguem, nós vamos encontrar a palavra e a ordem de Deus dizendo ao profeta: Ezequiel, profetiza. Ezequiel, fala. Ezequiel, diga ao meu povo. O profeta Ezequiel, e não só ele, o profeta Jeremias também, por exemplo, viveram na mesma época os dois. O profeta Ezequiel, ele falou a palavra do Senhor ao seu povo. Chamou o seu povo ao arrependimento e à conversão, que naquela época significava exatamente voltar-se novamente ao Senhor. Confiar completamente e exclusivamente no Senhor, porque a grande tragédia, o problema era que Israel, ao invés de confiar no Senhor, confiava no Egito, confiava que o seu socorro viria do sul do Egito contra o rei da Babilônia. Nesse sentido, parece que a pregação de Ezequiel foi infrutífera. Os seus apelos de nada adiantaram. O povo foi levado ao exílio e a cidade de Jerusalém destruída. Talvez a maior necessidade que nós temos em nosso mundo, e especialmente também nesse momento que nós estamos vivendo, a maior carência que o nosso mundo tem é exatamente de ouvir o Evangelho. O Evangelho é a coisa mais estranha e mais desconhecida do mundo no qual nós vivemos. O Evangelho não é essa teologia da prosperidade, esse negócio de fazer barganha com Deus, né? Eu pago aqui o meu dízimo e Deus me recompensa com as suas bênçãos. Isso não é Evangelho, isso é barganhar, isso é mercadejar a palavra do Senhor. Evangelho, meus queridos, Evangelho é poder ouvir aquela frase que Adão e Eva ouviram lá no jardim, depois que eles se rebelaram contra Deus, né? E eles se escondem de Deus, e mesmo assim eles ouvem a pergunta: Adão, onde tu estás? Isso é Evangelho, que a despeito da nossa derrota, da nossa mancada feia, Deus não desiste de mim, e Ele vai à nossa busca, a nossa procura. Evangelho é poder ouvir que nós somos pessoas amadas, aceitas incondicionalmente. Evangelho é o convite à comunhão que Deus nos faz, um convite a uma vida de amizade, uma vida de um relacionamento vivo com Ele. Evangelho é palavra de salvação. E salvação significa trazer salubridade. Salvação quer dizer tornar saudável aquilo que já não era mais legal, que já não estava mais saudável. É isso, meus queridos, quando o Evangelho ele entra na nossa vida, quando o Evangelho é anunciado, então o caos ele se organiza, ossos se conectam, se cria uma nova estrutura, os ossos ali, uma nova unidade representada nos tendões da imagem do profeta, uma nova força representada pelos músculos, pela carne mencionada aqui, uma nova beleza representada pela pele que o profeta Ezequiel usa na sua visão. Só tem um problema. Deus nos chama a anunciar a sua palavra para pessoas
que são como ossos secos. O que isso significa? Significa que muitas vezes nós anunciamos a palavra para pessoas que talvez nem sequer se interessem pela palavra. Espiritualmente elas estão mortas. Que queres de mim, Senhor? E aqui eu chego à última resposta que esse texto nos dá. O Senhor quer e deseja que eu e você, que a gente ore. Ossos, tendões, carne, pele, estruturas, unidade, força, beleza. Tudo isso é essencial, mas de nada serve se não houver o fôlego de vida. Ezequiel, ele profetiza e ele proclama a palavra do Senhor na forma de juízo, mas também de graça e de consolo àqueles que reconhecem a sua situação. E isso gera e provoca mudanças na vida das pessoas. Mudanças começam a ocorrer naquele vale de ossos secos. Mas não havia espírito neles. Essa é a constatação do profeta Ezequiel. Não havia vida neles. Fato é que a verdadeira barreira a ser superada para que haja compreensão de Deus e das Escrituras, e que muitas vezes impede que surja a fé, a verdadeira barreira não é de cunho cultural ou de cunho linguístico ou social ou econômico ou político, o que quer que seja, mas a verdadeira barreira é estritamente espiritual. É o pecado. É o pecado que obscurece o entendimento do ser humano num nível mais profundo, de maneira que ele por si só não chega à vida. E somente o agir incontrolável, indisponível e improvável do Espírito Santo é capaz de gerar essa vida e remover essa barreira espiritual. Pensa num barco à margem de um lago, um barco à vela. E você tem um leme, você tem uma bússola, você tem um objetivo, você quer chegar na outra margem do lago. Você tem tudo o que precisa, mas finalmente, se o vento não soprar, e se o vento não inflar aquela vela, aquele barco não vai a lugar nenhum. Assim também é com a palavra que é proferida. Por isso o profeta Ezequiel, ele recebe a ordem de Deus para clamar pelo Espírito de vida, ou pelo Espírito da vida, para que ele sopre sobre aquele vale de ossos. E no final do texto, no versículo 14, diz então: porei o meu Espírito em vocês e vocês viverão. Quando Deus fala o seu veredicto sobre o povo de Israel, Deus aponta exatamente para o Espírito Santo. O sopro do Espírito é que gera a vida. Que queres de mim, Senhor? Oração. Clamar pelo agir de Deus mediante o seu Espírito Santo. Clamar para que aconteça aquilo que 3 vezes é destacado aqui no texto, na frase que diz: e então saberão que eu sou o Senhor. Esse é o propósito maior, esse é o alvo maior, esse é o ápice do nosso texto aqui, esse é o centro do nosso texto, para que todas as pessoas saibam, reconheçam que Ele, o Senhor, Ele é Deus, Ele é Senhor das nossas vidas. Concluo. Por meio da visão dos ossos secos, Deus clareou a visão do profeta Ezequiel. Clareou a sua visão para a situação e para a realidade do exílio. Lhe deu a tarefa de proclamar para dentro dessa situação concreta a palavra do Senhor. E lhe deu a tarefa de clamar, de orar pelo agir do Espírito Santo, para que aquele vale de ossos secos voltasse à vida.
E é isso, exatamente isso que Deus também quer operar em nós e através de nós. Nós estamos nos aproximando da Páscoa e nesses dias onde ainda nós lembramos da Quaresma, nossa visão, ela também se clareia e somos lembrados da nossa própria situação diante de Deus e também da situação do mundo diante de Deus. Somos lembrados do pecado em nós e no mundo, pecado que gera sofrimento e morte. Mas a Quaresma também nos lembra que, para transformar a nossa experiência de morte em vida, Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo. Em Jesus se manifesta e se comprova o amor de Deus por nós. Jesus e o amor de Deus por nós é o núcleo do Evangelho. E esse núcleo nós somos chamados a proclamar em palavras e em ações, clamando em oração para que o Espírito Santo vivifique e frutifique essa palavra no coração dos nossos ouvintes, para que finalmente todos reconheçam que Jesus é Senhor. Amém.